partir de agora, você está convidado a acompanhar uma conversa com o senador Waldir Raupp. O nosso tema é a repatriação de recursos e a gente grava no momento em que estamos presenciando o andamento de negociação do governo federal com os estados. E essa é uma questão que interfere diretamente nessa negociação, né, senador? É verdade. O presidente Michel Temer tem falado muito no Pacto Federativo, de intensificar as conversas, efetivar alguns acordos, alguns entendimentos com os estados. Isso estava ficando muito no discurso, né, na promessa, na fala do Pacto Federativo. Mas agora acho que, de fato, o presidente da República, a sua equipe econômica, com os governadores, estão se aprofundando nesse tema, nesse debate que é do Pacto Federativo. E esse socorro, essa ajuda, essa participação maior do bolo de algumas receitas da União por parte dos estados e municípios, acho que efetivamente está começando a se avançar nessa questão do Pacto Federativo. Essa possibilidade de recursos para o orçamento vindo da repatriação abriu um respiro, vamos dizer assim. A gente sabe que a situação dos estados é complicada, que isso é uma ajuda, mas isso não é a solução. Em contrapartida, parece que nessas negociações o que a gente está vendo também, senador, é uma adesão de apoio para que uma reforma mesmo profunda de gestão seja feita nas unidades da federação, né? Eu acho que tanto a União quanto os estados e municípios têm que passar por ajustes, mas ajustes duros. Eu sempre ouvi falar que a própria sociedade brasileira sempre clamou, sempre pediu que as autoridades fossem austeras na questão dos gastos, né? E quando se fosse fazer corte, que cortasse na própria carne, às vezes até no osso. E agora eu vejo até parcela da classe política, né, reclamando, achando que o governo tem que gastar, em vez de cortar, tem que gastar mais. Eu confesso que eu não estou entendendo. Eu estou há 35 anos na vida pública, desde vereador, né, passando por 2 mandatos de prefeito, governador, secretário de Estado, agora já há 15 anos no Senado, no segundo mandato, e ouvindo aqui no Senado e na Câmara alguns políticos pregando o gasto, que o governo tem que gastar mais e não cortar para poder aquecer a economia. Aí vai quebrar. Os estados já estavam quebrando, né? Alguns municípios já estão quebrados. A União também estava já à beira, né, de uma falência. Então, se não houver esse ajuste que a equipe econômica do governo Temer está propondo, sobretudo o ministro Henrique Meirelles, que é um craque nessa área aí, não tinha como o Brasil sair desse buraco. Ou faz o ajuste de gastos, cortes, ou nós não vamos sair dessa situação calamitosa, desse atoleiro que se encontrava, e ainda temos muita dificuldade, mas já saindo, eu diria que o carro já está saindo do atoleiro. Todos os cenários econômicos das agências de risco, do FMI, dos economistas dos bancos aqui do Brasil, do Bradesco, Itaú e outros, dão conta de que o Brasil começa a crescer positivamente, depois de 3 anos de crescimento negativo, que esse ano ainda vai ser negativo, mas no ano que vem já vamos crescer em torno de 1,3, 1,5 ponto do PIB de crescimento positivo ano que vem. E com possibilidade de crescer 3%, ou acima de 3%, já em 2018, já daqui um ano e pouco, já vamos crescer 3%. Isso é otimista, isso é muito importante para o Brasil. Esse recurso da repatriação, Tânia, que não sei se você vai fazer alguma pergunta específica sobre esse assunto. Ia fazer agora. Então, pois não. Ia fazer agora, porque quando o senhor comenta, por exemplo, essa questão da PEC 55, limite de gastos, que gerou toda essa discussão aqui no parlamento, a preocupação de quem critica é sempre em relação à educação e saúde. No entanto, a gente já teve aqui no depoimento aqui em entrevistas com o relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem previsão, inclusive, de aumento de recursos para as 2 áreas nos próximos 2 anos. Agora, a repatriação também traz recursos para essas 2 áreas, não é isso? Eu mesmo coloquei emenda, além de já ter recursos para estados e municípios, tanto dos impostos, que é 17,5% de impostos, mais 17,5% de multas, que totalizam 35%. É uma taxação alta? Mas é para um dinheiro que estava lá fora, né, com uma origem, não vou dizer duvidosa, porque saiu de empresário, porque nós não estamos repatriando o recurso do tráfico, não estamos repatriando o recurso de corrupção, e sim de empresas ou até pessoas físicas que depositaram lá fora para fugir do imposto alto do Brasil. Né? Já depositaram lá fora porque o imposto aqui é sempre um pouco mais elevado do que em outros países mais ricos, mais avançados. Mas a origem agora, do dinheiro a origem é lícita, é lícita, a origem é lícita, de empresas que ganharam aqui no Brasil e depositaram lá fora. Então não estão pagando dos rendimentos desse dinheiro, não estão pagando imposto aqui no Brasil. Agora, para trazer de fora, é uma oportunidade que o Congresso Nacional,
que o governo brasileiro está dando para que esses empresários, essas pessoas possam trazer, repatriar, trazer o dinheiro de volta para cá de uma maneira legal. Pagando o quê? Pagando 35% de impostos e multa. E eu coloquei uma emenda acrescentando ainda um pouco mais, que das multas, né, que é 50% desse valor, que possa ser repassado 49% para estados e municípios e o Distrito Federal, para os 26 estados e o Distrito Federal e os municípios. Que eu acho que ajudaria, né, fazer parte, complementar um pouco mais esse pacto federativo, distribuindo mais para socorrer nesse momento de crise, de dificuldade, os estados e municípios. Quem sabe a hora que o Brasil voltar a crescer, a partir do ano que vem, a partir de 2018, já não precise mais a União socorrer tanto como tem socorrido os estados e municípios. E que esse dinheiro também seja para educação e saúde. Por quê? Porque toda pesquisa que se faça no Brasil e nos estados e municípios, os dois itens mais falados, aliás, são três, né? É saúde, educação e segurança pública. Verdade. São esses três itens mais reclamados, né, mais questionados pela população. Então, a minha emenda, já acatada pelo relator, ela trata de aumentar, em vez de 35%, passar 49% das multas oriundo dessa repatriação para estados e municípios. E a expectativa é muito boa. Por quê? Nós arrecadamos quase 50 bilhões nessa primeira remessa, quando tinha dúvidas, tinha muitas dúvidas jurídicas, de segurança jurídica para trazer, o pessoal tinha medo. Agora, com essa nova prorrogação, esse projeto agora que o Renan apresentou, e logo vai ser votado, né, aqui no Senado e depois na Câmara, eu acredito que vai ter mais confiabilidade por parte daqueles que têm dinheiro lá fora. E olha que vieram 160 e poucos bilhões de reais nessa primeira etapa, só para a União e para os estados foi em torno de quase 50 bilhões de reais, e a expectativa é que venha o dobro, agora até março, com a prorrogação até março, de janeiro a março, possa vir o dobro disso aí, deve vir uns 300 e poucos bilhões de reais, e aí repassando para a União, estados e municípios, em torno de 100 bilhões de reais. E só vieram até agora, digo, desses 50 bilhões que a União arrecadou e dos quase 200 bilhões que vieram lá de fora, 15% do que tem lá fora. Nossa. Pasmem, apenas 15% do que tem depositado lá fora. Então a expectativa é que nesse segundo projeto, nessa segunda proposta, a volta seja maior. A volta seja maior. E vem num momento muito bom, que é num momento de recuperação da economia do país. Além da economia já estar se recuperando, esse dinheiro que entra aqui não é só os impostos, não é só os 35% de multas e impostos, é o dinheiro que vai circular dentro do país. Uhum. Esse dinheiro circulando aqui dentro, gerando emprego, gerando renda, né, ele vai gerar mais contribuição, mais impostos também. Verdade. Então, quanto mais dinheiro entrar de fora para cá, principalmente quando é um dinheiro de brasileiros, se fosse um dinheiro de estrangeiros, que ele vem especular um juro e depois ele volta para a sua origem... Aí é o tal do capital volátil, é o capital volátil, o capital especulativo, isso não chega a ser tão bom, né? Agora, esse é um dinheiro bom, esse é um dinheiro muito bom, porque ele vem e fica, ele vai pagar 35% de impostos, vai sobrar para o dono do dinheiro 65%, né, mas já livre de todos os impostos, e ele vai aplicar aqui, ele vai investir na sua empresa, ele vai montar uma outra empresa, ele vai montar um negócio, ou até mesmo aplicar nos bancos no Brasil, né, que também não deixa de ser uma coisa importante para a economia, um aquecimento para a economia brasileira. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. E agradeço também você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, lembre-se do endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.